Por mais de um século, a rainha Nefertiti tem sido considerada uma das mulheres mais importantes de toda a história antiga. Nefertiti é a rainha mais relevante do continente asiático. A memória histórica guarda a imagem da rainha Nefertiti como a personificação da beleza, do poder e da perfeição. No entanto, um mistério permanece sem resposta há mais de 3.000 anos. O que realmente aconteceu com ela? Seu corpo jamais foi encontrado, dando origem a inúmeras teorias. Alguns afirmavam que ela havia sido exilada. Outros acreditavam que foi assassinada, enquanto muitos suspeitavam de uma conspiração escondida nas profundezas da corte real egípcia. Agora, a ciência forense moderna pode estar finalmente revelando a verdade. Tomografias computadorizadas avançadas e análises de DNA trouxeram à tona pistas surpreendentes que apontam para violência, manipulação deliberada e um encobrimento real tão extremo que quase apagou Nefertiti da história por completo. A rainha mais influente do Egito teria sido traída por aqueles que estavam mais próximos dela? Seu destino teria sido ocultado para proteger o trono e preservar uma dinastia? O que os cientistas descobriram é tão perturbador quanto assombroso. É a história de uma múmia não identificada, de uma rainha desaparecida e de um busto lendário que se recusou a deixá-la ser esquecida. Por mais de um século, o rosto da rainha Nefertiti encantou o mundo inteiro, sereno, elegante e aparentemente intemporal. Seu famoso busto de calcário parece quase vivo, com traços de tinta ainda visíveis ao redor dos olhos, como se ela tivesse piscado há apenas alguns instantes. Sua imagem está em todo lugar, em livros didáticos, documentários, museus e obras de história. Mas enquanto seu rosto se tornava um dos mais reconhecíveis de todo o mundo antigo, seu corpo desapareceu. Seu túmulo jamais foi localizado. Seu local de descanso final permanece um mistério. E agora, numa reviravolta que ninguém esperava, a ciência moderna pode ter finalmente desenterrado pistas sobre o que aconteceu com ela. O que os pesquisadores encontraram é profundamente perturbador. Nefertiti não simplesmente sumiu da história aos poucos. Ela desapareceu por volta do 12º ano do reinado de 17 anos de seu marido, Akhenaton. Seu nome deixou de aparecer subitamente nos registros históricos. Não há inscrições funerárias claras, nenhum túmulo confirmado e nenhum relato confiável sobre como ela morreu. Alguns estudiosos sugeriram que uma doença ou uma epidemia pode ter sido a causa de sua morte. Outros acreditavam que ela faleceu por causas naturais, mas uma possibilidade mais sombria rondava os bastidores. E se alguém tivesse apagado intencionalmente seu nome da história? Foi então que veio uma descoberta conhecida como KV-21. Em 1817, nas profundezas do Vale dos Reis, no Egito, arqueólogos encontraram um túmulo esquecido, oculto sob as areias do deserto. Dentro do túmulo havia duas múmias femininas. Ambas estavam gravemente danificadas, sem cabeça e em avançado estado de decomposição. Não havia nomes, joias ou inscrições que revelassem quem elas teriam sido em vida. Uma das múmias, conhecida como KV-21b, foi catalogada e armazenada para estudos posteriores. Durante décadas, os pesquisadores lutaram para extrair DNA utilizável. Os restos mortais eram simplesmente frágeis demais, e o material genético havia se deteriorado ao longo de milhares de anos. Então, em 2022, tudo mudou. Utilizando tecnologia avançada de sequenciamento de nova geração, os cientistas conseguiram finalmente recuperar DNA suficiente para construir um perfil mitocondrial completo. O que descobriram foi surpreendente. KV-21b compartilhava o mesmo haplogrupo materno que Tutankhamon. Isso significava que ela não estava apenas relacionada à família real egípcia, ela era membro dela. As evidências sugeriam que poderia ter sido uma irmã, uma tia ou talvez alguém ainda mais próximo. Para alguns pesquisadores, a descoberta apontava para um nome acima de todos os outros, Nefertiti. Mas a revelação mais perturbadora não veio do DNA. Ela veio das tomografias.
Quando especialistas forenses realizaram imagens detalhadas de tomografia computadorizada na múmia, esperavam encontrar os danos habituais causados pela idade, pelas condições de sepultamento e pela passagem do tempo. Em vez disso, encontraram algo muito mais inquietante. Os braços pareciam quebrados e forçados a posições não naturais atrás do corpo. A caixa torácica apresentava sinais de esmagamento severo. Ainda mais perturbador era o dano ao crânio, cujo lado aparentava ter sido destruído por um impacto de grande força. Segundo a doutora Sarah Salem, que participou à frente da análise de imagem, essas lesões não pareciam resultar de séculos de decomposição. Tudo indicava que tinham ocorrido no momento da morte ou muito próximo a ele. De repente, o mistério deixou de ser apenas sobre identificar a mulher dentro do túmulo. Passou a ser sobre compreender o que lhe aconteceu e por quê. O famoso busto de Nefertiti retrata uma rainha congelada em perfeita serenidade e beleza. Mas por trás dessa imagem, uma história muito diferente pode estar esperando para ser contada. Uma história que se torna cada vez mais misteriosa a cada nova descoberta. Enquanto os cientistas se concentravam no DNA antigo e nas evidências forenses, muitos arqueólogos voltaram sua atenção para outro lugar. Eles passaram a buscar pistas em paredes de pedra, convictos de que o capítulo final da história de Nefertiti poderia estar escondido bem à vista de todos. A busca os levou ao túmulo mais famoso do Egito. Em 2015, uma onda de entusiasmo tomou conta da comunidade arqueológica quando o egiptólogo britânico Dr. Nicholas Reeves apresentou uma teoria extraordinária. Após examinar varreduras em altíssima resolução da câmara funerária de Tutankhamon, Reeves percebeu linhas tênues e detalhes sutis por baixo das paredes pintadas. Para ele, aquilo não parecia rachaduras aleatórias ou imperfeições comuns. Ele acreditava que eram os contornos de passagens seladas. De acordo com Reeves, essas passagens haviam sido cobertas deliberadamente com gesso e repintadas há mais de 3.000 anos, ocultando algo além delas. Sua teoria era tão ousada quanto polêmica. O túmulo de Tutankhamon, descoberto em 1922, sempre intrigou os pesquisadores. Comparado a outros túmulos reais, ele é incomumente pequeno e parece ter sido concluído às pressas. Reeves argumentou que o túmulo jamais foi originalmente destinado a Tutankhamon. Em vez disso, ele sugeriu que poderia ter pertencido a outra pessoa e foi rapidamente adaptado após a morte inesperada do jovem faraó. E a pessoa para quem ele acreditava que o túmulo havia sido construído era Nefertiti. Reeves propôs que câmaras ocultas poderiam existir além das paredes do túmulo e que uma delas poderia conter o sepulcro há muito perdido da rainha mais célebre do Egito. Se verdadeiro, seu local de repouso poderia ter permanecido intocado e desconhecido por mais de 3 milênios. Essa possibilidade cativou o mundo inteiro. Logo, equipes começaram a buscar evidências. Varreduras com radar de penetração no solo, realizadas por pesquisadores japoneses, pareceram detectar vazios incomuns atrás das paredes norte e oeste da câmara funerária. Os resultados foram suficientemente intrigantes para que o Ministério das Antiguidades do Egito, liderado na época pelo Dr. Mamdouh Elder-Martati, reconhecesse que as anomalias poderiam representar espaços ocultos ou até salas até então desconhecidas. À medida que a notícia se espalhava, as especulações se intensificaram. Será que o túmulo de Nefertiti estava realmente escondido logo além das paredes da câmara funerária de Tutankhamon? Estaria uma das maiores descobertas da arqueologia, esperando apenas alguns palmos de distância? Os rumores cresceram rapidamente e se transformaram num debate global, e o mistério de Nefertiti parecia estar mais próximo de ser solucionado do que nunca. Teria Nefertiti estado ali o tempo todo, repousando ali a apenas alguns metros além das paredes do túmulo de Tutankhamon, escondida atrás da máscara dourada do jovem faraó por mais de 3.000 anos? Por um instante, isso pareceu possível, mas em 2018, o entusiasmo começou a se dissipar. Uma equipe de pesquisadores italianos realizou um novo levantamento utilizando tecnologia de radar mais avançada e sensível.
Seus resultados não confirmaram a existência de nenhuma câmara oculta atrás das paredes. Segundo suas conclusões, as anomalias detectadas anteriormente poderiam simplesmente ser variações naturais no leito de calcário. Para muitos, o mistério parecia resolvido. No entanto, o debate recusou-se a desaparecer. Alguns pesquisadores argumentaram que as varreduras posteriores poderiam ter sido mal interpretadas. Outros sugeriram que pressões externas ou interesses concorrentes poderiam ter influenciado as conclusões. Verdadeiro ou não, esse desentendimento garantiu que a teoria de Nicholas Reeves permanecesse viva. E é exatamente isso que torna esse mistério tão fascinante. Os antigos egípcios eram verdadeiros mestres do segredo. Seus túmulos eram cuidadosamente planejados para enganar ladrões, esconder tesouros e proteger os mortos. Passagens ocultas, portas falsas e elaboradas armadilhas eram elementos comuns nos enterros reais. Então a pergunta persiste: poderia o túmulo de Nefertiti ser a maior de todas as ilusões? Mas o mistério não para por aí. Muito antes de testes de DNA e varreduras por radar entrarem em cena, os egiptólogos já enfrentavam outra questão desconcertante. Quem governou o Egito nos anos turbulentos entre a morte de Akhenaton e a ascensão de Tutankhamon? Registros antigos mencionam um faraó misterioso conhecido como Smenkhkara, um governante que surgiu de repente, reinou por um período muito curto e depois pareceu desaparecer da história quase sem deixar rastro. No entanto, alguns pesquisadores levantaram uma possibilidade surpreendente. E se Smenkhkara não fosse um homem? Durante anos, um número crescente de estudiosos explorou a teoria de que a própria Nefertiti teria assumido o trono sob uma identidade real diferente. Longe de ser pura especulação, a ideia é sustentada por pistas intrigantes encontradas em inscrições danificadas, relevos em templos e fragmentos de registros históricos. Algumas imagens parecem retratar um governante com símbolos reais inconfundivelmente associados a um rei, incluindo a coroa dupla do Egito e a barba postiça cerimonial. Em vários casos, nomes e títulos parecem ter sido alterados ou apagados, com vestígios que sugerem ligações com o próprio status real de Nefertiti. Se a teoria estiver correta, então Nefertiti pode não ter desaparecido após a morte de Akhenaton. Ela pode ter continuado a governar o Egito em segredo, adotando uma nova identidade como faraó, enquanto gerações posteriores trabalhavam para apagar as evidências de seu reinado da história. De acordo com a egiptóloga a Dra. Joyce Towdsley, Nefertiti era muito mais do que uma rainha. Ela detinha uma influência extraordinária e autoridade religiosa, posicionando-se ao lado de Akhenaton como uma das figuras mais poderosas do Egito. À medida que o reinado de Akhenaton chegava ao fim, algo incomum começou a aparecer nos registros históricos. As inscrições passaram a se referir a Nefertiti usando títulos reais masculinos e epítetos, uma honra que nenhuma rainha egípcia antes dela havia recebido. Era apenas simbolismo? Ou seria o início de algo muito maior? Alguns pesquisadores acreditam que isso pode ter marcado uma silenciosa transição de poder. Os primeiros sinais de que Nefertiti estava se preparando para governar como faraó por direito próprio. As evidências se tornam ainda mais intrigantes dentro do túmulo de Tutankhamon. Vários objetos enterrados com o jovem rei parecem ter sido criados originalmente para outra pessoa. Em certos artefatos de ouro, as inscrições apresentam sinais de alterações feitas às pressas. Referências femininas foram removidas e substituídas por masculinas, como se a identidade do proprietário original tivesse sido deliberadamente modificada. Alguns estudiosos argumentam que esses itens foram feitos originalmente para uma governante feminina, possivelmente a própria Nefertiti, reinando sob o nome de Smenkhkara, antes de serem reutilizados no funeral de Tutankhamon. Se isso for verdade, sugere algo notável. O legado de Nefertiti pode não ter sido simplesmente apagado. Pode ter sido sobrescrito e reaproveitado, deixando apenas traços tênues para trás. O mistério se aprofunda quando os historiadores analisam o reinado de Smenkhkara. Registros antigos indicam que esse governante enigmático comandou o Egito por menos de 3 anos antes de desaparecer completamente dos registros históricos. Nenhum túmulo confirmado foi jamais identificado. Nenhuma múmia foi conclusivamente associada a esse governante.
restam apenas fragmentos de inscrições, nomes alterados e perguntas sem resposta. Isso levou alguns pesquisadores a suspeitar que o governante desaparecido entre Akhenaton e Tutankhamon não era um rei esquecido, mas sim a própria Nefertiti, governando o Egito sob uma nova identidade real. Se essa teoria estiver correta, tudo muda. Nefertiti não desapareceu após a morte de Akhenaton. Talvez ela tenha chegado ao posto mais elevado do reino antes que gerações posteriores apagassem sistematicamente os rastros do seu reinado. Assim como o famoso busto que preservou o seu rosto, a história pode ter guardado apenas uma parte da sua trajetória, enquanto enterrava o restante. E justamente quando os egiptólogos acreditavam que o mistério não poderia se tornar ainda mais complexo, uma nova múmia entrou na investigação. Conhecida simplesmente como a Dama Jovem, ela foi descoberta em KV-35, o túmulo que também abrigava os restos mortais de Amenhotep II e várias outras múmias reais. No início, ela despertou pouquíssima atenção. Não havia inscrições que a identificassem, nenhum tesouro real ao seu redor e nenhuma pista evidente que revelasse quem ela era. Os seus restos estavam gravemente danificados, e durante anos ela foi tratada como pouco mais do que uma figura anônima entre os incontáveis mortos do Egito. Mas esse anonimato não duraria muito tempo. Em 2010, tudo mudou de forma surpreendente. Um revolucionário estudo de DNA, publicado no Journal of the American Medical Association, o JAMA, trouxe à tona uma descoberta impressionante. A misteriosa mulher conhecida como a Dama Jovem não era apenas a mãe biológica de Tutankhamon, ela também era irmã legítima de Akhenaton. Os resultados causaram um verdadeiro abalo em todo o mundo da egiptologia. As evidências genéticas eliminaram imediatamente diversas candidatas, incluindo Kia, uma das esposas conhecidas de Akhenaton. Com isso, as atenções se voltaram mais uma vez para a mulher desaparecida mais famosa do Antigo Egito, Nefertiti. Mas havia um problema. Durante décadas, a maioria dos estudiosos havia acreditado que Nefertiti não era irmã de Akhenaton. As evidências históricas geralmente indicavam que ela vinha de uma origem diferente, possivelmente como filha de um alto funcionário ou diplomata chamado Ai. Isso deixou os pesquisadores diante de uma questão difícil. O DNA estaria apontando para uma mulher real completamente diferente, ou a história teria compreendido de forma equivocada as origens de Nefertiti ao longo de todo esse tempo? O mistério ficou ainda mais sombrio quando os cientistas examinaram com mais cuidado os restos da Dama Jovem. O seu rosto apresentava sinais de um trauma devastador. O maxilar estava estilhaçado. Parte do osso da bochecha havia sido destruída por um ferimento profundo. Os pesquisadores concluíram que aquilo não era um dano comum causado por séculos de deterioração. A lesão parecia ter ocorrido próximo ao momento da sua morte. Alguns especialistas sugeriram que ela pode ter recebido um golpe poderoso de um objeto contundente. Outros observaram que o ferimento era compatível com violência extrema, levantando questões perturbadoras sobre a forma como ela teria morrido. Teria sido um acidente ou algo muito mais sinistro? A possibilidade de intrigas políticas rapidamente entrou em cena na discussão. Ao longo da história, as cortes reais sempre foram marcadas por rivalidades, disputas de poder e conspirações. Os ferimentos observados na Dama Jovem pareciam se encaixar de maneira inquietante naquele universo. E assim as especulações continuaram. Poderia essa mulher ter sido Nefertiti vivendo sob outra identidade? Ela teria sido afastada do poder, silenciada e escondida em um lugar onde ninguém pensaria em procurá-la? Ou seria ela outro membro da família real, cuja memória foi apagada por causa da sua ligação com o controverso período de Amarna e a revolução religiosa de Akhenaton? Ainda hoje, a Dama Jovem permanece como um dos mistérios mais perturbadores do Egito. O que os pesquisadores sabem com certeza é que ela era uma mulher de linhagem real, intimamente ligada ao centro do poder, e que, por razões ainda desconhecidas, a sua identidade se perdeu na história. Alguns teóricos chegaram a sugerir que o famoso busto de Nefertiti pode ter desviado involuntariamente a atenção do mundo do mistério mais profundo.
Enquanto gerações admiravam a imagem da rainha, a verdade sobre a própria mulher permanecia soterrada sob camadas de registros desaparecidos, restos danificados e perguntas sem resposta. Caso a dama jovem fosse algum dia comprovada como sendo Nefertiti, isso transformaria completamente a nossa compreensão da sua história. Em vez de uma rainha que simplesmente desapareceu dos registros históricos, ela passaria a ser vista como uma governante cujos últimos anos foram marcados por violência, segredo e um esforço deliberado para apagar seu legado, deixando o mundo em busca da verdade mais de 3.000 anos depois. O que aconteceu com as filhas de Nefertiti? Enquanto o destino da própria Nefertiti continua a fascinar os historiadores, um mistério igualmente perturbador envolve suas 6 filhas. Nascidas em uma das famílias mais poderosas do Antigo Egito, cada uma delas ocupava o centro de uma dinastia real. No entanto, uma a uma, elas pareciam desaparecer da história. Seus nomes, Meritaten, Mechatan, Ancas e Paton, Nefanefuraten, Tasherit, Neferura e Sedapen-Ra, um dia apareceram com destaque nas paredes dos palácios e nos relevos dos templos. Elas são frequentemente retratadas ao lado de sua mãe durante cerimônias reais, rituais religiosos e eventos oficiais do Estado. Então algo mudou. Após o 12º ano do reinado de Akenaton, os registros históricos começaram a silenciar. Uma a uma, as filhas foram desaparecendo, deixando para trás muito mais perguntas do que respostas. Um dos primeiros desaparecimentos foi o de Mechatan, a segunda filha de Nefertiti. A maioria dos historiadores acredita que ela morreu por volta do 14º ano do reinado de Akhenaton. Dentro do túmulo real, em Amarna, uma notável cena na parede retrata membros da família real em luto diante de seu corpo. Mas até essa imagem de partir o coração tornou-se motivo de debate. A cena inclui uma ama de leite segurando um bebê, um detalhe incomum para o que parece ser um contexto funerário. Alguns pesquisadores chegaram a se perguntar se Mechatan poderia ter morrido durante o parto, com o bebê sobrevivendo. Outros argumentam que a criança poderia ter representado outro membro da família real. A verdade permanece incerta. Depois a Ankisen Parton, talvez a mais famosa das filhas de Nefertiti. Após o colapso da corte de Amarna, ela reapareceu com um novo nome, Anesamun. Tornou-se esposa de Tutankhamon, seu meio-irmão, e brevemente esteve ao lado dele como rainha durante um dos períodos mais turbulentos do Egito. Ainda assim, sua história não é menos misteriosa. Nos arquivos do Império Hitita, os historiadores descobriram uma carta notável escrita por uma rainha egípcia. Nela, uma mulher real desesperada implorava ao rei Hitita que enviasse um de seus filhos para ser seu marido, alegando que não tinha herdeiro nem candidato adequado para governar ao seu lado. O pedido chocou os hititas. Um príncipe foi enviado ao Egito, mas jamais chegou ao destino. Ele foi morto antes de alcançar o país, desencadeando uma grave crise diplomática entre os dois reinos. A identidade da rainha que escreveu a carta nunca foi registrada com certeza. No entanto, muitos estudiosos acreditam que a autora pode ter sido Ankhesenamun, lutando para garantir sua posição após a morte de Tutankhamon. E então, assim como sua mãe, ela desapareceu. Nenhum túmulo confirmado foi jamais identificado. Nenhum resto mortal incontestável foi encontrado. Ela simplesmente some dos registros históricos. Quando analisado em conjunto, o padrão é difícil de ignorar. Uma filha morre jovem, outra desaparece após uma crise política. As irmãs mais novas somem dos registros que sobreviveram, com pouca ou nenhuma explicação. Ao fim da dinastia, a família que um dia dominou o Egito e ocupou o lugar de tanto destaque parece ter sido engolida pela história. Alguns historiadores acreditam que isso pode ter sido mais do que coincidência. A revolução religiosa de Akhenaton foi profundamente controversa. Após sua morte, governantes posteriores trabalharam de forma agressiva para restaurar as crenças tradicionais e apagar os vestígios do período de Amarna. Templos foram desmontados, nomes foram removidos dos monumentos e registros oficiais foram alterados.
Hoje, a existência dela sobrevive apenas por meio de inscrições danificadas e fragmentos quebrados de pedra. É quase como se tivessem desaparecido sem deixar rastro. Mas justo quando os pesquisadores achavam que estavam se aproximando de resolver o mistério da família de Nefertiti, uma nova pista surgiu, não de túmulos nem de inscrições, mas do próprio DNA. Os cientistas começaram a notar um padrão inquietante escondido na composição genética da família real de Amarna. O mistério já não era sobre túmulos desaparecidos ou identidades esquecidas, era sobre a própria linhagem. Era sobre um legado biológico que parecia surgir repetidamente nos restos mortais associados a Akhenaton, Tutankhamon, a Dama Jovem e, mais tarde, KV-21b, a múmia que alguns pesquisadores vinculam a Nefertiti. Quando os cientistas analisaram o DNA da família imediata de Tutankhamon em 2010, encontraram indícios de vários problemas de saúde hereditários. Os dados apontavam para traços recessivos raros, anomalias esqueléticas e fragilidade física reduzida, condições frequentemente associadas a gerações de casamentos entre parentes próximos. Para as famílias reais do Egito, uniões entre parentes não eram incomuns. Eram vistas como uma forma de preservar a sagrada linhagem dos faraós, mas o custo genético pode ter sido enorme. À medida que mais evidências eram estudadas, os pesquisadores continuaram a identificar padrões que sugeriam que a dinastia de Amarna carregava diversas vulnerabilidades hereditárias. Em seguida, outra pista fascinante começou a surgir. Os mesmos padrões genéticos que podem ter enfraquecido a dinastia também poderiam ajudar a explicar algumas das lesões, doenças e mortes misteriosas que cercaram a família de Nefertiti. À medida que os pesquisadores incorporaram novos dados genéticos de KV-21b à crescente árvore genealógica de Amarna, eles identificaram traços que pareciam compatíveis com a linhagem real. Alguns desses marcadores sugeriam uma predisposição a uma estrutura óssea frágil e maior vulnerabilidade a ferimentos graves. Se essas descobertas forem precisas, o trauma severo encontrado nos restos de KV-21b se torna ainda mais significativo. Os danos no crânio e no tórax já eram consideráveis, mas para alguém com fragilidades físicas subjacentes, tais lesões poderiam ter sido muito mais devastadoras. Isso levanta uma pergunta perturbadora. Se KV-21b era realmente um membro da família real e possivelmente até a própria Nefertiti, será que vulnerabilidades de saúde ocultas teriam desempenhado um papel em seu destino? O mistério se aprofunda quando os cientistas olham além de um único indivíduo. Os padrões genéticos encontrados em toda a dinastia de Amarna. O local de repouso final da antiga rainha egípcia, Nefertiti, pode finalmente ter sido descoberto graças aos avanços da tecnologia moderna. Por mais de um século, a rainha Nefertiti foi considerada uma das mulheres mais importantes da história antiga. Nefertiti é a rainha mais importante da Ásia. A história lembra a rainha Nefertiti como a personificação da beleza, do poder e da perfeição. No entanto, um mistério permaneceu sem solução por mais de 3.000 anos. O que realmente aconteceu com ela? Seu corpo jamais foi encontrado, dando origem a inúmeras teorias. Alguns afirmavam que ela foi exilada, outros acreditavam que foi assassinada, enquanto muitos suspeitavam de uma conspiração escondida nas profundezas da corte real egípcia. Agora, a ciência forense moderna pode estar finalmente revelando a verdade. Tomografias computadorizadas avançadas e análises de DNA revelaram pistas surpreendentes que apontam para violência, manipulação deliberada e um encobrimento real tão extremo que quase apagou Nefertiti da história por completo. A rainha mais influente do Egito teria sido traída por aqueles mais próximos a ela? Seu destino foi ocultado para proteger o trono e preservar uma dinastia? O que os cientistas descobriram é tão perturbador quanto surpreendente. É a história de uma múmia não identificada, de uma rainha desaparecida e de um busto lendário que se recusou a deixá-la ser esquecida. Por mais de um século, o rosto da rainha Nefertiti encantou o mundo, sereno, elegante e aparentemente atemporal. Seu famoso busto de calcário parece quase vivo,
com traços de tinta ainda visíveis ao redor dos olhos, como se ela tivesse piscado há apenas alguns instantes. Sua imagem está em todo lugar, em livros didáticos, documentários, museus e obras de história. Mas enquanto seu rosto se tornava um dos mais reconhecidos do mundo antigo, seu corpo desapareceu. Seu túmulo jamais foi encontrado. Seu paradeiro final continua sendo um mistério. E agora, numa reviravolta que ninguém esperava, a ciência moderna pode ter finalmente encontrado pistas sobre o que aconteceu com ela. O que os pesquisadores descobriram é profundamente perturbador. Nefertiti não simplesmente desapareceu da história de forma gradual. Ela sumiu por volta do 12º ano do reinado de 17 anos de seu marido Akhenaton. O seu nome deixou subitamente de aparecer nos registros históricos. Não há inscrições funerárias claras, nenhuma tumba confirmada e nenhum relato confiável sobre como ela morreu. Alguns estudiosos sugeriram que uma doença ou uma praga pode ter ceifado a sua vida. Outros acreditavam que ela morreu de causas naturais. Mas uma possibilidade ainda mais perturbadora permanecia ao fundo de tudo. E se alguém tivesse apagado intencionalmente o seu nome da história? Foi então que surgiu uma descoberta conhecida como KV-21. Em 1817, nas profundezas do Vale dos Reis, no Egito, arqueólogos desenterraram uma tumba esquecida, escondida sob as areias do deserto. Dentro dela havia 2 múmias femininas. Ambas estavam gravemente danificadas, sem cabeça e em avançado estado de decomposição. Não havia nomes, joias, nem inscrições que revelassem quem elas haviam sido um dia. Uma das múmias, conhecida como KV-21b, foi catalogada e armazenada para estudos posteriores. Durante décadas, os pesquisadores lutaram para extrair DNA utilizável. Os restos eram simplesmente frágeis demais e o material genético havia se deteriorado ao longo de milhares de anos. Então, em 2022, tudo mudou. Utilizando tecnologia avançada de sequenciamento de nova geração, os cientistas conseguiram finalmente recuperar DNA suficiente para construir um perfil mitocondrial completo. O que descobriram foi surpreendente. A múmia KV-21b compartilhava o mesmo haplogrupo materno que Tutankhamon. Isso significava que ela não estava simplesmente ligada à família real egípcia. Ela era um membro dela. As evidências sugeriam que ela poderia ter sido uma irmã, uma tia, ou talvez alguém ainda mais próximo. Para alguns pesquisadores, a descoberta apontava para um nome acima de todos os outros: Nefertiti. Mas a revelação mais perturbadora não veio do DNA, ela veio das imagens. Quando especialistas forenses realizaram tomografias computarizadas detalhadas na múmia, esperavam encontrar os danos habituais causados pela idade, pelas condições do sepultamento e pela passagem do tempo. Em vez disso, encontraram algo muito mais inquietante. Os braços pareciam quebrados e forçados em posições antinaturais atrás do corpo. A caixa torácica apresentava sinais de esmagamento severo. Ainda mais alarmante era o dano ao crânio, onde um dos lados parecia ter sido destruído por um impacto violento. Segundo o Dr. Sahar Salem, que ajudou a liderar a análise das imagens, essas lesões não pareciam ser resultado de séculos de decomposição. Pareciam ter ocorrido no momento da morte ou muito próximo a ele. De repente, o mistério já não era apenas sobre identificar a mulher dentro da tumba. Era sobre compreender o que lhe aconteceu e por quê. O famoso busto de Nefertiti retrata uma rainha congelada em uma perfeita serenidade e beleza. Mas por trás dessa imagem, uma história muito diferente pode estar à espera de ser contada. Uma história que se torna mais misteriosa a cada nova descoberta. Enquanto os cientistas se concentravam no DNA antigo e nas evidências forenses, muitos arqueólogos voltaram a sua atenção para outro lugar. Começaram a procurar pistas em paredes de pedra, convictos de que o capítulo final da história de Nefertiti poderia estar escondido bem à vista de todos. A busca os levou à tumba mais famosa do Egito. Em 2015, uma onda de entusiasmo varreu a comunidade arqueológica quando o egiptólogo britânico Dr. Nicholas Reeves propôs uma teoria notável. Após examinar imagens de altíssima resolução da câmara funerária de Tutankhamon,
Reeves notou linhas tênues e características subtis sob as paredes pintadas. Para ele, aquilo não parecia rachaduras aleatórias nem imperfeições. Ele acreditava que eram os contornos de passagens seladas. Segundo Reeves, esses corredores tinham sido deliberadamente cobertos com gesso e repintados há mais de 3.000 anos, ocultando algo além deles. A sua teoria era tão ousada quanto controversa. A tumba de Tutankhamon, descoberta em 1922, sempre intrigou os pesquisadores. Comparado com outros túmulos reais, este é incomumente pequeno e parece ter sido concluído com grande pressa. Reeves defendeu que o túmulo nunca foi originalmente destinado a Tutankhamon. Em vez disso, sugeriu que ele poderia ter pertencido a outra pessoa e foi rapidamente adaptado após a morte inesperada do jovem rei. E a pessoa para quem ele acreditava que havia sido construído era Nefertiti. Reeves propôs que câmaras ocultas poderiam existir além das paredes do túmulo e que uma delas poderia conter o enterro há muito perdido da rainha mais famosa do Egito. Se verdadeiro, seu local de repouso poderia ter permanecido intocado e não descoberto por mais de 3 milênios. A possibilidade fascinou o mundo inteiro. Logo, equipes começaram a buscar evidências. Varreduras de radar de penetração no solo realizadas por pesquisadores japoneses pareceram detectar vazios incomuns atrás das paredes norte e oeste da câmara funerária. Os resultados foram intrigantes o suficiente para que o Ministério das Antiguidades do Egito, liderado na época pelo Dr. Mamduelder Martati, reconhecesse que as anomalias poderiam representar espaços ocultos ou até mesmo câmaras previamente desconhecidas. À medida que a notícia se espalhava, as especulações se intensificaram. O túmulo de Nefertiti poderia realmente estar escondido logo além das paredes da câmara funerária de Tutankhamon. Seria que uma das maiores descobertas da arqueologia estava esperando a apenas alguns metros de distância? Os murmúrios rapidamente se transformaram num debate global, e o mistério de Nefertiti parecia mais próximo de ser resolvido do que nunca. Poderia Nefertiti realmente ter estado lá o tempo todo, descansando a apenas alguns metros além das paredes do túmulo de Tutankhamon, escondida atrás da máscara dourada do jovem rei por mais de 3.000 anos? Por um momento, isso pareceu possível. Mas em 2018, a empolgação começou a se dissipar. Uma equipe de pesquisadores italianos realizou um novo levantamento, utilizando uma tecnologia de radar mais avançada e sensível. Seus resultados não conseguiram confirmar a existência de quaisquer câmaras ocultas atrás das paredes. De acordo com suas conclusões, as anomalias detectadas anteriormente poderiam ser simplesmente variações naturais no leito de calcário. Para muitos, o mistério parecia resolvido. No entanto, o debate se recusou a desaparecer. Alguns pesquisadores argumentaram que as varreduras posteriores poderiam ter sido mal interpretadas. Outros sugeriram que pressões externas ou interesses concorrentes podem ter influenciado as conclusões. Verdadeiro ou não, a discordância garantiu que a teoria de Nicholas Reeves permanecesse viva, e é exatamente isso que torna o mistério tão fascinante. Os antigos egípcios eram mestres do sigilo. Seus túmulos eram cuidadosamente projetados para enganar ladrões, ocultar tesouros e proteger os mortos. Passagens escondidas, portas falsas e elaboradas estratégias de engano eram características comuns nos sepultamentos reais. Portanto, a questão permanece: poderia o túmulo de Nefertiti ser a maior de todas as decepções? Mas o mistério não termina aí. Muito antes de os testes de DNA e as varreduras de radar entrarem em cena, os egiptólogos já lidavam com outra questão desconcertante. Quem governou o Egito nos anos conturbados entre a morte de Akhenaton e a ascensão de Tutankhamon? Registros antigos mencionam um faraó misterioso conhecido como Smenkhare, um governante que surgiu de repente, reinou por apenas um curto período e depois pareceu desaparecer da história quase sem deixar rastros. Ainda assim, alguns pesquisadores propuseram uma possibilidade notável. E se Smenkhare não fosse um homem? Por anos, um número crescente de estudiosos explorou a teoria de que a própria Nefertiti
poderia ter assumido o trono sob uma identidade real diferente. Longe de ser pura especulação, a ideia é sustentada por pistas intrigantes encontradas em inscrições danificadas, relevos de templos e fragmentos de registros históricos. Algumas imagens parecem retratar um governante com símbolos inequivocamente reais, tradicionalmente associados a um rei, incluindo a coroa dupla do Egito e a falsa barba cerimonial. Em diversos casos, nomes e títulos parecem ter sido alterados ou apagados, com vestígios sugerindo conexões com o próprio status real de Nefertiti. Se a teoria estiver correta, então Nefertiti pode não ter desaparecido após a morte de Akhenaton. Ela pode ter continuado a governar o Egito em segredo, assumindo uma nova identidade como faraó, enquanto gerações posteriores trabalhavam para apagar os vestígios do seu reinado da história. De acordo com a egiptóloga doutora Joyce Tildesley, Nefertiti era muito mais do que uma rainha. Ela exercia uma influência extraordinária e uma autoridade religiosa imensa, posicionando-se ao lado de Akhenaton como uma das figuras mais poderosas do Egito. À medida que o reinado de Akhenaton se aproximava do fim, algo incomum começou a surgir nos registros históricos. Inscrições passaram a se referir a Nefertiti usando títulos e epítetos reais masculinos, uma honra que nenhuma rainha egípcia havia recebido antes dela. Seria isso apenas simbolismo ou estaria se iniciando algo muito maior? Alguns pesquisadores acreditam que isso pode ter marcado uma silenciosa transição de poder. Os primeiros sinais de que Nefertiti se preparava para governar como faraó por direito próprio. As evidências tornam-se ainda mais intrigantes dentro da tumba de Tutankhamon. Vários objetos enterrados junto ao jovem rei parecem ter sido criados originalmente para outra pessoa. Em determinados artefatos de ouro, as inscrições mostram sinais de alterações feitas às pressas. Referências femininas foram removidas e substituídas por masculinas, como se a identidade do proprietário original tivesse sido deliberadamente modificada. Alguns estudiosos argumentam que esses itens foram originalmente fabricados para uma governante feminina, possivelmente a própria Nefertiti, que teria reinado sob o nome de Smenkhara antes de serem posteriormente reaproveitados para o sepultamento de Tutankhamon. Se isso for verdade, sugere algo extraordinário. O legado de Nefertiti pode não ter sido simplesmente apagado. Pode ter sido sobrescrito e reutilizado, deixando para trás apenas traços tênues. O mistério se aprofunda quando os historiadores examinam o reinado de Smenkhara. Registros antigos indicam que esse governante enigmático administrou o Egito por menos de 3 anos antes de desaparecer completamente dos registros históricos. Nenhuma tumba confirmada foi jamais identificada. Nenhuma múmia foi conclusivamente associada a esse governante. Restam apenas fragmentos de inscrições, nomes alterados e perguntas sem resposta. Isso levou alguns pesquisadores a suspeitar que o governante desaparecido entre Akhenaton e Tutankhamon não era um rei esquecido, mas sim a própria Nefertiti, governando o Egito sob uma nova identidade real. Se essa teoria estiver correta, muda tudo. Nefertiti não desapareceu após a morte de Akhenaton. Em vez disso, ela pode ter ascendido à posição mais elevada do reino, antes que gerações posteriores removessem sistematicamente as evidências do seu governo. Assim como o famoso busto que preservou seu rosto, a história pode ter preservado apenas uma parte de sua história, enquanto enterrava o restante. E justamente quando os egiptólogos acreditavam que o mistério não poderia se tornar ainda mais complexo, outra múmia entrou na investigação. Conhecida simplesmente como a Senhora Mais Jovem, ela foi descoberta em KV-35, a tumba que também continha os restos mortais de Amenhotep II e várias outras múmias reais. A princípio, ela atraiu pouca atenção. Não havia inscrições identificadoras, nenhum tesouro real e nenhuma pista evidente que revelasse sua identidade. Seus restos estavam gravemente danificados e, durante anos, ela foi tratada como pouco mais do que uma figura anônima entre os incontáveis mortos do Egito. Mas esse anonimato não duraria muito tempo. Em 2010, tudo mudou.
Um revolucionário estudo de DNA, publicado no Journal of the American Medical Association, o JAMA, revelou uma descoberta surpreendente. A misteriosa mulher, conhecida como a Senhora Mais Jovem, não era apenas a mãe biológica de Tutankhamon, ela era também irmã completa de Akhenaton. As descobertas causaram uma onda de choque no mundo da egiptologia. A evidência genética eliminou imediatamente várias candidatas, incluindo Kia, uma das esposas conhecidas de Akhenaton. Como resultado, as atenções voltaram-se mais uma vez para a mulher desaparecida mais famosa do Egito Antigo, Nefertiti. Mas havia um problema. Durante décadas, a maioria dos estudiosos havia acreditado que Nefertiti não era irmã de Akhenaton. As evidências históricas geralmente sugeriam que ela vinha de uma origem diferente, possivelmente como filha de um alto funcionário ou diplomata chamado Irin. Isso deixou os pesquisadores diante de uma pergunta difícil. O DNA estaria apontando para uma mulher real completamente diferente? Ou a história teria compreendido mal as origens de Nefertiti desde o início? O mistério ficou ainda mais sombrio quando os cientistas examinaram os restos mortais da dama mais jovem com maior atenção. Seu rosto apresentava sinais de um trauma devastador. A mandíbula estava despedaçada. Parte do osso da bochecha havia sido destruída por um ferimento de grandes proporções. Os pesquisadores concluíram que esse não era um dano comum causado por séculos de deterioração. A lesão parecia ter ocorrido por volta do momento de sua morte. Alguns especialistas sugeriram que ela pode ter sido atingida por um golpe poderoso de um objeto contundente. Outros observaram que o ferimento era compatível com uma violência extrema, levantando questões perturbadoras sobre como ela morreu. Teria sido um acidente ou algo muito mais sinistro? A possibilidade de uma intriga política rapidamente entrou na discussão. Ao longo da história, as cortes reais estiveram repletas de rivalidades, disputas pelo poder e conspirações. Os ferimentos encontrados na dama mais jovem pareciam se encaixar de forma bastante incômoda nesse universo. E assim, as especulações continuaram. Poderia essa mulher ter sido Nefertiti, vivendo sob outra identidade? Ela teria sido afastada do poder, silenciada e escondida num lugar onde ninguém pensaria em procurar? Ou seria ela outro membro da família real cuja memória foi apagada por causa de sua ligação com o controverso período de Amarna e a revolução religiosa de Akhenaton? Ainda hoje, a dama mais jovem permanece um dos mistérios mais perturbadores do Egito. O que os pesquisadores sabem com certeza é que ela era uma mulher da realeza. Ela estava intimamente ligada ao centro do poder e, por razões ainda desconhecidas, sua identidade se perdeu ao longo da história. Alguns teóricos chegaram a sugerir que o famoso busto de Nefertiti pode ter distraído o mundo, sem querer, do mistério mais profundo. Enquanto gerações admiravam a imagem da rainha, a verdade sobre a própria mulher permanecia enterrada sob camadas de registros desaparecidos, restos danificados e perguntas sem resposta. Se a dama mais jovem fosse algum dia comprovada como sendo Nefertiti, isso transformaria completamente a nossa compreensão de sua história. Em vez de uma rainha que simplesmente desapareceu dos registros históricos, ela se tornaria uma governante, cujos anos finais foram marcados pela violência, pelo segredo e por um esforço deliberado de apagar seu legado, deixando o mundo em busca da verdade mais de 3.000 anos depois. O que aconteceu com as filhas de Nefertiti? Enquanto o destino da própria Nefertiti continua a fascinar os historiadores, um mistério igualmente perturbador envolve suas 6 filhas. Nascidas em uma das famílias mais poderosas do Egito Antigo, cada uma delas ocupava o centro de uma dinastia real. No entanto, uma por uma, elas parecem ter desaparecido da história. Seus nomes, Meritaten, Meketaten, Ankesempaten, Neferneferuaten Tasherit, Neferneferura e Setepenra, já apareceram com destaque nas paredes de palácios e nos relevos de templos. Elas são frequentemente representadas ao lado de sua mãe durante cerimônias reais, rituais religiosos e eventos oficiais do Estado. Então algo mudou. Após o 12º ano do reinado de Akhenaton, o registro histórico começa a silenciar. Uma a uma, as filhas desaparecem de vista,
deixando para trás mais perguntas do que respostas. Um dos primeiros desaparecimentos foi o de Mekhetaten, a segunda filha de Nefertiti. A maioria dos historiadores acredita que ela morreu por volta do 14º ano do reinado de Akhenaton. Dentro do túmulo real em Amarna, uma notável cena pintada na parede retrata membros da família real em luto diante de seu corpo. Mas até essa imagem de partir o coração tornou-se fonte de debate. A cena inclui uma ama de leite segurando um bebê, um detalhe incomum, no que parece ser uma cerimônia fúnebre. Alguns pesquisadores se perguntaram se Mekhetaten pode ter morrido durante o parto, com o bebê tendo sobrevivido. Outros argumentam que a criança poderia ter representado outro membro da família real. A verdade permanece incerta. Depois há Ankhesenparton, talvez a mais famosa das filhas de Nefertiti. Após o colapso da corte de Amarna, ela reapareceu com um novo nome, Anesamun. Tornou-se esposa de Tutankhamon, seu meio-irmão, e por um breve período esteve ao lado dele como rainha durante um dos momentos mais turbulentos do Egito. No entanto, a história dela não é menos misteriosa. Entre os arquivos do Império Hitita, os historiadores descobriram uma carta notável escrita por uma rainha egípcia. Nela, uma mulher real desesperada implorava ao rei hitita que enviasse um de seus filhos para se tornar seu marido, alegando que não tinha herdeiro e nenhum candidato adequado para governar ao seu lado. O pedido chocou os hititas. Um príncipe foi eventualmente enviado ao Egito, mas nunca chegou ao destino. Ele foi assassinado antes de alcançar seu destino, desencadeando uma crise diplomática entre os dois reinos. A identidade da rainha que escreveu a carta jamais foi registrada com certeza. Porém, muitos estudiosos acreditam que a autora pode ter sido Ankhesenamun, lutando para garantir sua posição após a morte de Tutankhamon. E então, assim como sua mãe, ela desapareceu. Nenhum túmulo confirmado foi jamais identificado. Nenhum vestígio humano incontestável foi encontrado. Ela simplesmente some dos registros históricos. Quando analisados em conjunto, o padrão é difícil de ignorar. Uma filha morre jovem, outra desaparece após uma crise política. As irmãs mais novas somem dos registros sobreviventes sem grande explicação. Ao final da dinastia, a família outrora proeminente que dominou o Egito parece ter sido engolida pela história. Alguns historiadores acreditam que isso pode ter sido mais do que mera coincidência. A revolução religiosa de Akhenaton foi profundamente controversa. Após sua morte, os governantes posteriores trabalharam agressivamente para restaurar as crenças tradicionais e apagar os vestígios do período de Amarna. Templos foram desmontados, nomes foram removidos de monumentos e registros oficiais foram alterados. Hoje, a existência deles sobrevive apenas através de inscrições danificadas e fragmentos quebrados de pedra. É quase como se tivessem desaparecido sem deixar rastro. Mas justamente quando os pesquisadores pensavam estar se aproximando da solução do mistério da família de Nefertiti, uma nova pista surgiu. Não de túmulos ou inscrições, mas do próprio DNA. Os cientistas começaram a notar um padrão perturbador escondido na composição genética da família real de Amarna. Esse mistério não se tratava mais de túmulos desaparecidos ou identidades esquecidas. Tratava-se da própria linhagem sanguínea. Era sobre um legado biológico que parecia surgir repetidamente nos restos mortais, associados a Akhenaton, Tutankhamon, a Dama Jovem e, posteriormente, a KV-21b, a múmia que alguns pesquisadores relacionaram a Nefertiti. Quando os cientistas analisaram o DNA da família imediata de Tutankhamon em 2010, encontraram evidências sugerindo vários problemas de saúde hereditários. Os dados apontavam para traços recessivos raros, anomalias esqueléticas e resiliência física reduzida, condições frequentemente associadas a gerações de casamentos entre parentes próximos. Para as famílias reais do Egito, uniões entre parentes não eram incomuns, eram vistas como uma forma de preservar a linhagem sagrada dos faraós, mas o custo genético pode ter sido significativo. À medida que mais evidências eram estudadas, os pesquisadores continuaram identificando padrões que sugeriam que a dinastia de Amarna carregava uma série de vulnerabilidades hereditárias. Então, outra pista intrigante começou a surgir.
Os mesmos padrões genéticos que podem ter enfraquecido a dinastia também poderiam ajudar a explicar algumas das lesões, doenças e mortes misteriosas que cercaram a família de Nefertiti. À medida que os pesquisadores incorporavam novos dados genéticos da KV21B, a crescente árvore genealógica da família de Amarna, identificaram características que pareciam consistentes com a linhagem real. Alguns desses marcadores sugeriam uma predisposição à estrutura óssea frágil e maior vulnerabilidade a ferimentos graves. Se essas descobertas forem precisas, os traumas severos encontrados nos restos mortais de KV21B tornam-se ainda mais significativos. Os danos no crânio e no tórax já eram consideráveis, mas para alguém com fragilidades físicas pré-existentes, tais ferimentos poderiam ter sido muito mais devastadores. Música. Isso levanta uma pergunta perturbadora. Se KV21B era de fato uma integrante da família real e possivelmente até a própria Nefertiti, será que vulnerabilidades ocultas de saúde podem ter desempenhado algum papel no seu destino? O mistério se aprofunda quando os cientistas ampliam o olhar para além de um único indivíduo, padrões genéticos identificados ao longo de toda a dinastia de Amarna.